Graça e paz. Neste domingo, último domingo do ano, nós vamos meditar em uma exortação feita por Jesus. Uma exortação à vigilância, ao despertar. Uma exortação que desperta a nossa vigilância. Temos que estar atentos, vigilantes o tempo todo. Esta exortação de Jesus sempre falou muito forte ao meu coração. Espero que fale também de uma maneira forte no coração dos irmãos. O texto é Mateus 24, capítulo 24, versos 32 ao 35. Vamos ouvir com atenção, conferindo a palavra, o que Jesus disse. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que Deus revele para nós esta leitura da palavra, esta mensagem da palavra, esta exortação da palavra de Deus, de Jesus. Eu vou ler aqui também, na versão que eu anotei. É uma versão chamada Nova Versão Transformadora. Eu vou ler porque quanto mais a gente ler a palavra, melhor é. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Jesus disse: aprendam a lição da figueira. Que lição? Jesus mesmo responde:
quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. É a lição. Quando a figueira brota, os ramos ficam macios e verdes e tem folhas, brota folhas. Isto significa que o verão está próximo. Era assim em Israel. Mas Jesus continua dizendo, ele compara a lição que ele acabou de ensinar. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito, muito próximo à porta. Próximo, muito próximo à porta é o quê? O que é? É o retorno de Jesus, é a volta de Jesus. E Jesus faz a comparação. Quando as folhas da figueira começam a brotar, o verão está próximo. E quando vocês virem essas coisas começarem, o Senhor está muito próximo à porta. Que coisas são essas que Jesus está se referindo? Outra pergunta que precisamos entender. A figueira representa o quê? A figueira é símbolo de Israel. A figueira é um símbolo de Israel desde o Antigo Testamento. Nós não vamos ler aqui os textos que falam da figueira como símbolo de Israel, mas a figueira é um símbolo de Israel, do povo judeu. Então nós sabemos o que a figueira representa. A outra pergunta que é importante também sabermos é: que coisas são essas que Jesus está se referindo? Irmãos, no ano 70 da nossa era, o general romano Tito entrou com o seu exército, com os seus soldados em Jerusalém e devastou a cidade, devastou Jerusalém, e muitos judeus foram mortos e muitos outros que não foram mortos foram espalhados pelo mundo, tiveram que fugir, saíram pelo mundo, foram espalhados. Depois disso, um pouco mais à frente, o imperador romano Adriano expulsou da terra aqueles judeus que haviam permanecido. Também foram dispersos, expulsos, espalhados pelo mundo. O fato é que a partir do ano 70, os judeus desapareceram, foram espalhados pelo mundo. E Israel, preste bem atenção,
reaparece no ano de 1948, quando foi criado nas Nações Unidas o moderno Estado de Israel na sua própria terra. Entenderam? É desse ressurgir de Israel que Jesus está falando. A figueira brotou. Brotou quando? Brotou quando Israel foi criado como Estado. Quando Israel foi reconhecido como nação em 1948. Começou a surgir os ramos da figueira. As folhas começaram a brotar. Os ramos da figueira começaram a enverdecer e as folhas brotarem. Isto significa o quê? O que isto significa para nós? Significa, irmãos, que o Senhor está muito perto da sua vinda, que o Senhor está próximo demais, próximo à porta. E nós devemos estar atentos a esta realidade. Esta é a exortação de Jesus. Espiritualmente falando, a nação de Israel hoje ainda é, espiritualmente falando, seca, árida, sem frutos para Deus. Mas nacionalmente, como nação, como país, podemos dizer que seus galhos estão verdes e com folhas. É a vigilância que Jesus está nos chamando. No ano passado, fez 70 anos da criação do Estado de Israel, moderno Estado de Israel. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo não é próximo, é muito próximo à porta. O que está próximo à porta? A segunda vinda de Jesus. O surgimento de Israel como nação significa que a grande tribulação e o Senhor estão à porta, que a grande tribulação vindoura está à porta e que o retorno tão esperado do Senhor também está à porta. Agora preste atenção. Se a vinda de Cristo para reinar está tão próxima, quanto mais perto está o arrebatamento da igreja. Porque Jesus não está falando diretamente do arrebatamento da igreja, ele está falando do retorno dele com a igreja. O arrebatamento, irmãos, é a primeira fase do segundo advento de Jesus. Arrebatamento. Então, se a volta de Jesus para reinar
está tão próxima. Irmãos, pensem, o arrebatamento está mais próximo ainda. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 3 questões levantadas aí. Nós, os vivos, na época do arrebatamento, não iremos ao encontro do Senhor antes daqueles que já morreram. Eles vão ressuscitar primeiro. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. E com eles, com os mortos em Cristo ressuscitados, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Está falando do arrebatamento. Se a segunda vinda de Cristo está próxima, e sabemos que está próxima porque a figueira brotou, a figueira é Israel. Israel surgiu como Estado moderno, como ele é hoje, em 48. Quão próximo está de nós o arrebatamento. Precisamos estar atentos para isso. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. O céu e a terra vão mesmo desaparecer e surgir novos, mas a palavra de Deus jamais. Alguns estudiosos acreditam que esta geração de que Jesus fala são aqueles que viram a nação de Israel surgir, nascer em 1948. Uma geração é dada como 70 anos, em média. Uma geração
é dada como 70 anos. Portanto, no ano passado, 2018, maio de 2018, atingiu o patamar de uma geração de 48 até 2018. É uma possibilidade. Por que não? Não sei. Certo? Mas é uma possibilidade. Jesus disse: não passará esta geração. E ainda outros acreditam que são os que nasceram a partir do surgimento do Estado de Israel. Estão entendendo, né? Alguns acreditam que são os que viram Israel nascer em 48, outros que são aqueles que nasceram em Israel a partir do surgimento do Estado de Israel. E tem também uma outra questão, um outro pensamento em relação à geração, que geração também significa raça, família, homens do mesmo grupo. E nesse sentido, alguns acreditam que Jesus estava prevendo que a raça judaica, o povo judeu, iria sobreviver para ver todas essas coisas acontecerem, até mesmo a grande tribulação. Que o povo judeu seria preservado até o fim. Bem, quanto à sobrevivência e preservação do povo judeu, ninguém tem dúvida. É um milagre. Desde os egípcios, que queriam aniquilar o povo judeu, os assírios, os babilônios, grande perseguição em cima deles, os persas, os romanos, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto nazista. E esse povo está em pé hoje, e não só em pé, mas líder no mundo. Ninguém tem dúvida que é um milagre. Eu não tenho. Então, pode ser que Jesus estivesse dizendo que esta geração seja o povo judaico, a nação judaica, e que esse povo vai permanecer até o fim, ele não vai acabar, não vai sumir do mapa. Não é? Ainda tem um entendimento que eu acho interessante, que quando Jesus citou esta geração, ele estava querendo ele estava dizendo que Israel como nação continuaria em sua condição de rejeição a ele, né, de Cristo, até a sua segunda vinda, quando esta rebelião judaica em relação a Deus seria esmagada pelo Senhor, e os convertidos pelo Senhor, o remanescente, seria poupado para entrar no milênio. Você pode pensar em tudo que eu falei, anote, pense, estude depois bastante, mas não esqueça de estar alerta, porque o que importa aqui, e disso eu tenho certeza absoluta, é o seguinte: a figueira que é Israel brotou em 48, quando
surgiu o Estado de Israel na sua própria terra. A figueira brotou, e significa que o Senhor Jesus Cristo está à porta, que Ele está muito perto, e que a grande tribulação também está. Isto é história já, é fato. Significa, irmãos, que Jesus está à porta. Você não precisa ficar em dúvida ou achar que eu preciso estudar mais. Não, não precisa. Jesus está à porta. A figueira brotou. Você precisa considerar isto, eu preciso considerar isto, porque é sobre isto que Jesus está chamando a nossa atenção, pedindo a minha vigilância. A primeira vinda de Jesus terminou na cruz, porque Ele veio para fazer a obra da cruz. E quando Jesus morreu, você se lembra, pelo estudo da palavra, que Ele disse assim: está consumado, missão cumprida. Jesus fez a obra pela qual Ele veio fazer, que foi confiada a Ele pelo Pai. Aquilo que Ele veio fazer, Ele fez na cruz. Depois daí entra o Pai com o Espírito Santo, porque Jesus Cristo não se ressuscitou, Ele foi ressuscitado. Jesus foi ressuscitado, e aí começa a obra do Espírito Santo. Começa a igreja na ascensão de Jesus ao céu e no derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E aí, irmãos, nós entramos em um período chamado os últimos dias, a partir do derramamento do Espírito e a partir do surgimento da igreja. Nós estamos nos últimos dias. E o que vem depois, o próximo acontecimento na vida da igreja, irmãos Zé Rabelo, o arrebatamento. Daqui para frente, o próximo acontecimento é o arrebatamento. Na hora que Deus achar. Quando vai ser? Não sei. Só sei que está perto. Que está perto, não tenho dúvida. Agora, que dia é? Não sei. Mas o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, da qual estamos muito próximo, porque Jesus disse que a figueira brotou, uma tribulação de 7 anos, previsto na palavra de Deus. E depois de arrebatado, o que vem? Ficaremos no casamento. Ficaremos no casamento. E depois voltaremos com o Senhor. Agora temos a segunda vinda de Jesus, propriamente dito. E essa segunda vinda aqui é que Jesus falou que estava bem pertinho, porque a figueira brotou. O arrebatamento está muito mais. E depois então do retorno do Senhor vem o milênio. E depois o juízo final. E depois do juízo final, a eternidade com Deus, o estado eterno. O que eu acabei de dizer aqui é o que eu creio, é a minha preferência. Esta é a posição dos pré-tribulacionistas, que crê no arrebatamento antes da grande tribulação. Essa é a minha preferência. Tem também uma outra posição chamada mid-tribulação. Aqui são os irmãos que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, que os 3 primeiros anos ela irá permanecer, e no meio
da grande tribulação, ela será retirada. E tem também os chamados pós-tribulacionistas, que tem muita gente que crê assim, que a igreja será tirada no final da grande tribulação. Não no começo, não no meio, mas no final. Essa é uma ideia muito pesada para mim. Se tiver que passar, passarei, porque o Senhor me dará condições. Mas eu fico pensando, porque o meu Senhor prometeu que Ele iria nos livrar da ira futura. Ele falou que vai me livrar da ira futura. Então, irmãos, é uma posição. Eu fico na primeira, quando o Senhor tira a igreja antes da grande tribulação. Mas o que é importante? O que eu quero dizer? O que eu estou tratando nessa meditação? Nesta meditação de hoje, temos que considerar a verdade que o Senhor está à porta. Irmãos, o Senhor está à porta, e Jesus está pedindo para que isso seja considerado. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Aí mesmo, na sequência de Mateus 24, você pode ler o versículo 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu vou ler aqui também, naquela versão que eu fiz referência no início. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Vejam, os irmãos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer. Vejam, os irmãos, aqui diz, não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será, do mesmo jeitinho, na vinda do Filho do Homem. Assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo, será do mesmo jeito do tempo de Noé. Ainda que os dias anteriores ao dilúvio fossem dias perversos e violentos, sangrentos, e nisso os nossos dias estão igualzinhos ou até pior, essa não é a principal característica enfocada no texto por Jesus Cristo. Jesus nem citou os dias violentos, ele citou outras coisas. Não que isso também não seja. Jesus chamou a atenção para o seguinte:
Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vida do Filho do Homem. É disso que Jesus está dizendo. Temos observado o seguinte: eles, pessoal do tempo de Noé, passavam pelas rotinas da vida como que se fossem viver para sempre. Muita gente vive assim neste mundo, como que se não tivesse um fim, como que se não tivesse um basta. Tem muita gente jogando o jogo como que se o juiz não fosse apitar o fim. Sabe como que é? Tem muito crente assim. Tanto faz como tanto fez. Eu só quero a minha rotina. E eu vou ver isso aqui como que se Jesus não fosse voltar. Como que se Deus não fosse dar um basta na minha vida. E Deus pode dar um basta na sua vida hoje. Tanto faz como tanto fez. Irmãos, no reino de Deus não é assim não. Não é assim não. Eu preciso levar em consideração esse assunto. Jesus é essencial para você? É mesmo? O reino de Deus vale a pena para você? Ou o reino de Deus perde para as suas rotinas, que você viu quais são? Não estou acusando ninguém, só quero que você pense. Se você, meu irmão, vivesse no tempo de Noé, você seria igual ou diferente? E agora? Você é o quê? Igual ou diferente? Precisamos ser vigilantes, envolvidos mesmo com a palavra, com Jesus, com o Evangelho, com a comunhão com Ele. Irmãos, mesmo avisados, porque Noé pregou. A palavra diz que o próprio Noé foi avisado por Deus, foi divinamente avisado. E Noé é dito que ele pregou, que ele avisou o pessoal também daquilo que ele foi avisado. Mesmo avisados que uma inundação estava chegando, eles viviam como se fossem a prova de inundação. Cristo voltará. E no arrebatamento, Ele voltará. Ele virá. Para aqueles que estão em Cristo, a nossa arca da salvação. E os que estão em Cristo, que é a nossa arca da salvação, serão recebidos pelo Senhor. Tem outra coisa que Jesus disse: não perceberam o que estava para acontecer,
até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Falta de percepção, falta de discernimento espiritual. O dilúvio chegou, irmão José Rabelo, e o povo não estava preparado. O povo estava fora do lugar, o único lugar de segurança, a arca. E a nossa arca é Jesus. É Jesus. Estamos nele. Ele nos colocou nele. Com ele nós morremos, ressuscitamos. Ele é a nossa vida. Eu vou parar aqui, porque eu estou na metade do estudo. À noite eu vou continuar a segunda parte desse estudo. Assim os irmãos não se cansam, não extrapolamos o tempo e temos 2 estudos curtos falando do mesmo assunto. O assunto não terminou, então nós vamos ter exortação à vigilância, parte 2, à noite. Amém?